Está começando mais um episódio do Mil Tons de Filosofias, o podcast que transforma grandes ideias da filosofia em conhecimento acessível. Eu sou o professor Milton Silva e hoje vamos responder a uma pergunta que influencia toda a nossa vida em sociedade. Por que obedecemos ao Estado? O que torna o governo realmente legítimo? Imagine uma seguinte situação: uma empresa recebe uma autorização do governo para explorar uma grande área de floresta. O governo afirma que isso trará desenvolvimento econômico, porém, parte da população vai protestar, alegando riscos ambientais, enquanto propagandas garantem que os impactos serão mínimos. Quem realmente tem o poder nessa situação? É apenas o governo? Ou a opinião pública exerce também aí algum poder? Essa reflexão vai nos levar ao tema de hoje, o poder soberano e sua legitimidade. Vamos ao bloco 1. O que é poder? Quando ouvimos a palavra poder, normalmente pensamos em polícia, exército ou presidentes. Mas filósofos como Michel Foucault mostram que o poder está presente em praticamente todas as relações sociais. Ele aparece nas escolas, nas empresas, nas famílias, nas igrejas, nas redes sociais. O poder não é apenas mandar, é influenciar comportamentos, é convencer pessoas, é organizar a sociedade, é determinar aquilo que consideramos verdadeiro ou correto. Vamos para o bloco 2. As três formas de poder, segundo Norberto Bobbio. O filósofo Norberto Bobbio explica que existem três grandes formas de poder. O poder econômico é aquele que é baseado na riqueza. Quem controla recursos financeiros consegue influenciar decisões políticas e sociais. Empresas muitas vezes possuem enorme influência, justamente por causa do dinheiro. O poder ideológico, esse é incrível e talvez seja o mais interessante. Ele atua através das ideias. Quem controla as informações, educação, propagandas ou meios de comunicação influenciam a maneira como pensamos. Hoje, podemos lembrar das redes sociais, da publicidade e até mesmo dos algoritmos. Eles moldam nossas opiniões diariamente. Poder político, poder exercido pelo Estado, é aquele que cria leis, instituições, aplica sanções, garante a ordem social. Esse poder é justamente o poder que chamamos de poder soberano. Bloco 3. O que, afinal de contas, significa soberania? Significa o poder supremo dentro de um território. É a autoridade máxima responsável por criar e garantir que as leis sejam cumpridas. Mas surge uma pergunta de fundamental importância: quem deu esse poder ao Estado? Durante muitos anos, filósofos, muitos séculos, acreditava-se que o rei governava porque Deus assim o queria. Na modernidade, essa ideia começou a mudar. Os filósofos passaram a defender que o poder precisa ser reconhecido pelos cidadãos para ser legal, ou seja, para ser legal também é necessário ser legítimo, não ser apenas legalizado. Tá? E agora vamos ver o bloco 4, que vai tratar da questão da legalidade e da legitimidade, que são coisas diferentes. Existe uma diferença importante entre legalidade e legitimidade. Legalidade significa agir conforme a lei. Legitimidade significa que a população reconhece moralmente aquela autoridade. Uma lei pode existir e ainda ser considerada injusta. Tá? Da mesma forma, um movimento social pode ser visto como legítimo antes de ser
da lei, daquilo que eles propõem serem transformadas em lei. Essa diferença é essencial para entendermos a política moderna. Nosso bloco 5, 3 filósofos e 3 maneiras de pensar o Estado. Jean Bodin, foi o primeiro grande teórico da soberania. Para ele, o Estado precisava possuir um poder absoluto e permanente. Sem autoridade, não existe organização política na visão de Jean Bodin. Thomas Hobbes, o primeiro contratualista, viveu durante guerras civis. Ele acreditava que sem um governo forte, os seres humanos viveriam em permanente conflito, a guerra de todos contra todos. Por isso, defendia um Estado poderoso chamado de Leviatã. As pessoas entregam parte de sua liberdade em troca de segurança. Jean-Jacques Rousseau vai discordar dessa visão. Para ele, o verdadeiro soberano é o povo. O governo apenas representa a vontade geral. A liberdade continua porque os cidadãos obedecem às leis que eles próprios ajudaram a construir. Bloco 6, Hobbes ou Rousseau? Aqui está o grande debate. Hobbes acreditava que primeiro vem a segurança, ok? Primeiro vem a segurança na visão desse autor. E aí, será que a segurança é a coisa mais importante desta situação? E aí a gente precisa refletir entre segurança, legitimidade e segurança do poder, Então, Rousseau vai defender exatamente o contrário. Sem participação popular, não existe a verdadeira liberdade. E um governo só pode ser legítimo quando representa a vontade coletiva. Essa discussão continua extremamente atual. Quando falamos sobre autoritarismo, quando discutimos sobre liberdade de expressão, estamos retomando exatamente esse conflito filosófico. E para encerrar, agora deixo aí uma pergunta para você refletir. O governo pode possuir uma autoridade suficiente para garantir a segurança, como defendia Hobbes, ou o poder pertence ao povo, como afirmava Rousseau? Escreva sua opinião nos comentários. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus colegas e inscreva-se no canal 1000 Tons de Filosofias. Eu sou o professor Milton Silva, nos encontramos no próximo episódio e até lá, continue filosofando.